Então vamos direto ao assunto. Eu tô aqui para incentivar você a aprender o inglês. E por que que eu acho que aprender o inglês é uma coisa muito importante ainda hoje em dia, né? Primeiro de tudo, acesso à informação. Eu dei uma pesquisa rápida e na internet, cerca de 50% do conteúdo é feito em inglês. E para comparar, a parte da internet que é em português, apesar do Brasil ser uma nação enorme e ser muito forte na internet, cerca de 5% da internet é feita em português, contando Portugal, Moçambique, etc, né? Então, 55 é uma diferença bem grande, né? E ainda sobre isso, sobre acesso à informação em inglês, tem muitos canais brasileiros, muito bons inclusive, que eles basicamente copiam conteúdo em inglês, né? E eu não acho isso uma coisa ruim, até acho que facilita muito o acesso à informação interessante, né? Até porque os canais que eu conheço, eles não fazem uma cópia descarada, né? Eles pegam, fazem a versão deles de acordo, inspirados com esse conteúdo em inglês, né? Mas também tem canais que literalmente só copiam e conseguem dinheiro assim. Principalmente no TikTok e tal, né? Enfim, canais que eu sei que fazem isso. O Henrique do Stan História. E eu acho ele um youtuber incrível, né? Tanto como youtuber, tanto como historiador e pesquisador, né? Mas tem muito conteúdo que eu vejo de antemão em canais gringos que a gente segue em comum, que depois eu vejo ele fazer um vídeo sobre o mesmo tema. Enfim, e também tem o canal do Pedro Loss que pega muita coisa da gringa, sabe? Muita coisa mesmo, é bem bizarro. Mas enfim. Então, acesso à informação é o primeiro motivo que eu acho que você deveria aprender inglês. Porque, principalmente se você for da programação, etc., você sabe que tem muita documentação em inglês, né? Ou deveria saber, pelo menos, porque tem muita documentação em inglês. E não só para programação, qualquer área, você vai achar muito mais coisa em inglês. Muitas vezes que acaba sendo traduzido para o português, mas você vê na fonte, né? Enfim, acesso à informação, primeiro motivo para você aprender inglês. Segundo motivo, carreira. Esse motivo é óbvio, né? Qualquer vaga tá pedindo inglês hoje em dia, mas também tem o lado doido que é, por exemplo, o caso do Vitor Romão. Ele presta serviço para gringos, ele edita vídeo para gringo e ganha um salário absurdo, que para o público americano não é muito alto, na verdade. É até mediano. Mas para o Brasil é absurdo, porque a nossa economia é fraca, né? Então, se você tem uma habilidade que consegue prestar serviço para gringos online, saber o inglês vai te dar uma vantagem absurda. E eu digo absurda mesmo, né? Outro caso muito comum, né, que eu via muito quando eu dava aula de inglês, é programadores, né? E realmente o salário de programador para gringa ainda é muito mais forte que pro Brasil, né? Enfim, então a carreira tem esse aspecto, mas também tem um outro aspecto que se você não tem uma outra habilidade mesmo, se você tá preso naquele salário abaixo de 2.000, você pode dar aula de inglês. E eu fiz isso, né? Inclusive é uma área que sempre está precisando. Até mesmo para escolas, muitas vezes eles aceitam pessoas que não têm formação de professor, muito menos letras inglês-português, para dar aula, porque realmente falta muito professor de inglês, né? O salário que eu recebia numa empresa que era bem leniente, né, que aceitava qualquer um que realmente soubesse inglês, basicamente, era 2.000. Não é muito assim, mas para muita gente já salvaria, né? Principalmente para é bom porque pessoas jovens que às vezes moram com os pais, igual eu, apesar de não ser mais tão jovem assim, mas enfim, pessoas que moram com os pais e que não precisam se sustentar, ganhar um salário de 2.000 e ainda desenvolver muito a língua, o inglês, principalmente a fala, realmente é uma oportunidade muito boa, né? Se você ainda é um estudante, né, tá na faculdade, etc.,
é uma oportunidade muito boa, apesar de ser cansativo. Mas é um cansaço que tem um retorno, porque você realmente desenvolve muito forte, né? Quando eu treinava o inglês apenas praticando, né, apenas vendo vídeo no YouTube totalmente em inglês, né, por alguns anos já, eu não cheguei nem perto do desenvolvimento que eu tive dando aula por 8 meses de inglês, né? Então, realmente é um avanço muito rápido e te dá um salário ok se você tiver numa situação mais confortável, né? Perfeito. Então, primeiro motivo, acesso à informação. Segundo motivo, carreira. Terceiro motivo, desenvolvimento pessoal. Igual eu falei, você tem acesso a informações muito diversas, de todas as formas, mas também é uma coisa que é muito gratificante e que vai fazer você se sentir capaz, né? E outros aspectos de desenvolvimento pessoal também, né? Tem muitas dicas que vão aparecer primeiro em inglês e etc. Mas enfim, para quem se importa com isso, que é meu caso, é uma coisa muito importante, né? E o quarto motivo que você deveria aprender inglês é que ele te facilita aprender outras línguas. Então, se você tem aquele interesse em aprender o francês ou o alemão, principalmente, que são as línguas mais parecidas com o inglês, né? Das mais comuns, saber o inglês vai te facilitar muito. Não só porque vai ter 50% do processo de saber como que é aprender outra língua, pensar em outra língua, etc. Como também tem muito vocabulário em comum, muita gramática em comum, né? Por mais que o alemão seja bem mais complexo, o francês também, mas dá para salvar com o conhecimento do português, né? Tem muita coisa que vai te ajudar bastante, né? Gramática e vocabulário, principalmente. Até mesmo japonês, pelo que pareça, tem muito vocabulário em comum com o inglês. Sobre essa questão de aprender outras línguas, eu pretendo trazer mais conteúdo sobre isso, até porque eu estou focando bastante no francês ultimamente. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Inclusive, eu quero dar continuidade a, a minha carreira de professor de línguas, né? Inglês e outras que eu aprender mais pra frente. Mas é isso. Então, as 4 dicas, os 4 motivos para aprender o inglês são: acesso à informação, 50% da internet está em inglês. Carreira, você pode ser desde professor de inglês até ganhar salários astronômicos como prestador de serviço para gringa. Desenvolvimento pessoal, porque aprender uma língua é um desenvolvimento pessoal muito forte, vai te dar uma visão de mundo muito mais ampla. E facilidade para aprender outras línguas, né? Mesmo o espanhol, né, que não tem muito em comum com o inglês, se você conseguir aprender uma outra língua, o inglês no caso, você vai conseguir aprender outra língua, no caso espanhol ou qualquer outra, muito mais fácil, né? Enfim, é basicamente isso por hoje e boa sorte para vocês. Espero ter ajudado vocês a ter essa vontade de aprender o inglês, porque é quase necessário hoje em dia. Valeu?